Nesse vídeo eu respondo quais são os antibióticos mais usados para tratar infecções odontogênicas. Lembrando que os antibióticos eles são fármacos, medicamentos que se destinam ao combate de bactérias que penetram na mucosa de revestimento bucal, nas estruturas dentárias, no tecido ósseo alveolar da maxila, da mandíbula, os tecidos de suporte do dente, gengiva e periodonto, e podendo inclusive se disseminar para os demais tecidos faciais. De maneira que esses antibióticos eles podem ser divididos em bacteriostáticos e bactericidas. Os antibióticos bacteriostáticos são aqueles que impedem o crescimento, a proliferação, por meio da inibição, seja da replicação do RNA, seja da replicação do DNA. E como exemplos desses fármacos bacteriostáticos, nós temos, por exemplo, a tetraciclina, a clindamicina, a azotioprina, a sulfonamidas, e dentre os antibióticos bactericidas, ou seja, aqueles antibióticos que promovem a destruição das bactérias por meio da interferência na síntese da parede celular dessas bactérias, de componentes que alteram, fragmentam essa parede celular bacteriana, nós temos, por exemplo, a amoxicilina, as cefalosporinas, as fluoroquinonas, dentre outros medicamentos utilizados para tratar as infecções dentais, as infecções orais. De maneira que, no contexto das infecções orais, esses medicamentos eles são utilizados basicamente para tratar o abscesso dentário, para tratar a gengivite, a periodontite, para tratar a pericoronarite e a celulite facial, que são as principais infecções orais. E neste contexto desses medicamentos, nós citamos, por exemplo, os mais usados, os mais frequentemente usados, quais sejam a amoxicilina, que é utilizada, que é um antibiótico de amplo espectro, mas que é mais utilizado contra bactérias aeróbicas, e eventualmente, não raramente, essas bactérias elas podem adquirir resistência por produzir uma enzima beta-lactamase que inativa essa amoxicilina. Nesse caso, é necessário a sua associação com o ácido clavulânico, que promove, retorna essa atividade à amoxicilina. Também nós temos, no caso da infecção por bactérias anaeróbicas, a utilização do metronidazol. E em caso de alergia à penicilina, se utiliza, por exemplo, a clindamicina. E no caso do paciente não poder usar a amoxicilina, se usa a cefalexina, que é do grupo das cefalosporinas. E usualmente a dosagem ela é usualmente de 500 miligramas num período de 8 a 12 horas, ou então, no caso da clindamicina, de 300 miligramas de 6 em 6 horas. Ou no caso da azitromicina, que apresenta uma formulação que permite que ela seja utilizada de 12 em 12 horas. Então, é basicamente esse o esquema terapêutico utilizado para tratar as infecções dentais, as infecções orais. E é importante se ressaltar, ainda nesse contexto do tratamento, que se deve utilizar não somente a dosagem correta, como também o tempo, que é usualmente de 5 a 7 dias, com essas variações de 3 dias, dependendo do medicamento e da formulação, como no caso da azitromicina.
E é importante para não induzir a resistência bacteriana. Lembrando que os mecanismos de resistência bacteriana são a produção de enzimas inativadoras desses antibióticos, como as beta-lactamase, ou então as bactérias elas alteram a ligação do antibiótico ao receptor na membrana celular de maneira que também induz a resistência, alteram os receptores nas células-alvos. Também, relativamente a uma alteração na sua própria parede celular, de maneira a impedir que esse antibiótico penetre no interior da célula bacteriana, promovendo a sua destruição. Então são basicamente esses os principais mecanismos de resistência das bactérias aos antibióticos, e daí a importância de se utilizar esses antibióticos de uma maneira correta, numa dosagem correta, por um tempo correto. E também é importante que se ressalte que o ideal é se fazer um exame de cultura dessas bactérias para saber qual o antibiótico ideal para ser empregado nesse tratamento, de maneira a evitar determinadas combinações de antibióticos que podem induzir a essa resistência bacteriana. Entretanto, como nós sabemos, muitas vezes esses exames, em termos da prática do consultório, se tornam muitas vezes inviáveis. No mais, eu sou o Dr. Antônio Schultz e esse é o canal Acadêmico e Político, Competência Acadêmica, Competência Política.